Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: quando vier o defensor, que eu vos mandarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que procede do Pai, ele dará testemunho de mim. E vós também dareis testemunho, porque estáis comigo desde o começo. Tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de as compreender agora. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à plena verdade. Pois ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e até as coisas futuras vos anunciará. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vos anunciará. Tudo que o Pai possui é meu. Por isso eu disse: o que ele receberá e vos anunciará é meu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Espírito, Espírito, e desce com fogo, vem como em Pentecostes, e enche-me de novo. Que o Espírito Santo venha como em Pentecostes e encha de novo o meu coração, ilumine a minha mente, me revele a verdade e me anuncie tudo aquilo que Jesus Cristo disse, fez, falou, para que eu seja o novo anunciador dessa mensagem, de tudo aquilo que Jesus Cristo fez. Estamos hoje a celebrar a festa de Pentecostes. Pentecostes significa 50 dias depois da ressurreição de Jesus. Pentecostes, penta é 50, 5. Portanto, desde que nós celebramos a festa da Páscoa, já passaram 50 dias. Hoje, com esta celebração, nós encerramos o ciclo pascal. Quer dizer, o tempo da Páscoa termina hoje. Assim, depois da missa, nós vamos apagar o círio pascal e agora começa o tempo nosso da igreja. A Páscoa acabou. O tempo da Páscoa terminou. Agora nós entramos em ação. Os discípulos estavam reunidos, como nós ouvimos na primeira leitura. Com medo dos judeus, as portas ficaram fechadas. Só eram eles lá dentro, no cenáculo, com Maria ao lado, rezando, para que, de fato, a mente se lhes abra, para que nele se cumpra a promessa que Jesus Cristo fez aos discípulos. Não se afastem de Jerusalém. Esperai a força do alto. Quando essa força vier, essa força vos iluminará, como nós ouvimos no Evangelho. E então, completaram-se hoje os dias prometidos por Jesus. E chega o momento de o Espírito chegar e revelar aos apóstolos reunidos os segredos da salvação. A verdade, aquela verdade que Jesus Cristo foi pregando quando ele esteve no meio deles, hoje se revela como plena verdade. E Jesus é a verdade. A sua palavra é verdade. A sua palavra é vida. A sua palavra é o caminho. A sua palavra é luz. Então todos aqueles que se deixam penetrar por esta palavra, por esta verdade, eles se tornam também verdade. Eles também se tornam luz. Eles também se tornam um caminho para os outros. E por isso é que aconteceu o fenômeno do Pentecostes, como nós ouvimos na primeira leitura. Todos vindo de vários lugares, vindos de várias partes, falando várias línguas. Nós ouvimos na primeira leitura habitantes da Mesopotâmia, do Egito, da Capadócia, da Frígia, da Lígia. Todos ouviam os discípulos falar, cada um na sua própria língua. Isso significa a dimensão universal da salvação. Significa que Jesus Cristo veio para salvar todos os homens
e todas as mulheres de todos os lados do mundo. Portanto, a salvação é algo operado por Cristo e atinge a todos os homens. Atinge todo o homem e o homem todo. Quando se fala de todo o homem, é cabeça, tronco e membros. Significa corpo e espírito. Jesus veio para salvar o homem integral. Na dimensão humana, por isso é que Jesus, passando pelo meio dos discípulos, quando os discípulos ficassem com fome, ele dava de comer. Multiplicou os 5 pães para 5.000 homens. Multiplicou os 2 peixes para 5.000 homens. E todos comeram. Por isso é que Jesus curou aqueles que estavam doentes, a sogra de Pedro. Ressuscitou o filho único de sua mãe, a viúva de Naim. Jesus Cristo sarou aquele leproso. Jesus Cristo curou aquele endemoniado. É a dimensão humana, a dimensão física, a dimensão corporal que Jesus Cristo estava salvando, estava libertando, estava curando naquelas pessoas que sofriam de uma certa limitação física. E depois, então, vem do outro lado salvar o homem na sua dimensão espiritual. Jesus, com a sua morte, ele matou de uma vez por todas a nossa morte. E com a sua ascensão ao céu, ele introduz a nossa natureza lá no céu. Portanto, todos nós fomos salvos do pecado, fomos salvos da morte, com a morte e ressurreição de Jesus. Só que todos, não há ninguém que foi excluído. Do sul, do leste, do oeste, do nordeste, todo mundo foi contemplado pela salvação. Assim, nenhum de nós está esquecido. Ainda que nós estejamos aqui no Morro da Sanga, e às vezes pensamos que somos esquecidos, o governo, o prefeito não olha para a gente, porque não asfaltou a nossa rua, a nossa estrada. Para chegar aqui é preciso cavalgar a montanha, e quando chove, só o fusca que sobe, porque o resto não chega. Aqueles carros bonitos, baixinhos assim, aqui não chegam. Mas não pensem que Deus lhe esqueceu. Você está sob o olhar de Deus. Deus lhe ama, Deus lhe ama. E vejam que o mesmo sol que nasce para aqueles que estão lá nos condomínios, lá na Vila Boêmia, que é mais ou menos a parte mais rica da cidade de Tubarão, né? Vila Boêmia, a parte mais rica da cidade de Tubarão, onde nós estamos em Pambabãs. É o mesmo sol que também está aqui. Já notaram isso? É o mesmo sol. O ar que aqueles respiram é o mesmo que nós respiramos. E ainda nós estamos com uma vantagem. O nosso ar é mais puro do que o ar deles lá. E nós podemos ter mais saúde do que aqueles que moram lá. Porque a nossa comida aqui é toda natural. Nós dependemos, chegamos, tiramos e não é preciso congelar. A nossa carne é galinha caipira. A nossa carne aqui se cria naturalmente. As galinhas vão para ali, vão para lá. Não é preciso colocar o adubo, galinha do adubo, a mão, não precisa. Então nós aqui estamos, em relação às da cidade, tem um pouquinho mais de vantagem. Claro, temos algumas limitações, temos alguns problemas, temos algumas dificuldades, temos. O celular não pega aqui? Claro, não pega. Não pega. Peguei. Em alguns lugares. Não pega bem. Em algum lugar. Outro dia eu queria ligar para... Eu cheguei aqui e comecei a... Cadê? Onde é que dá para pegar? Onde é que dá para pegar? Tem que procurar. Só depois de você encontrar um espaçozinho, às vezes ainda quando sopra o vento forte, caiu. Mas não estamos sob o olhar de Deus. Jamais Deus nos esqueceu. E por isso aqui nós devemos cantar no dia de Pentecostes, nós devemos cantar que o Espírito Santo venha sobre nós. Eu navegarei no oceano do Espírito. E aqui adorarei, ali adorarei ao Deus do meu
Porque, de fato, esse Deus é tão bom, tão maravilhoso, que nos livra de todos os perigos e nos capacita em tudo. Abre a nossa mente para que nós consigamos enxergar o outro como o irmão, a outra como a minha irmã. E me abra a ajudar, a partilhar, a ser solidário, a não olhar somente para mim e pensar que o mundo gira à minha volta somente, mas o mundo gira à volta de todo mundo. Então, o nosso Deus é um Deus de todos. E Ele fala uma linguagem. O dia de hoje, nós estamos a falar a linguagem do amor. Todo mundo entende. Como é que é possível? É a linguagem do perdão, é a linguagem da misericórdia, é a linguagem da compaixão, é a linguagem da ternura. A linguagem de olhar para o outro e dizer, ele também precisa de viver. É a linguagem de olhar para o outro e dizer, o outro precisa disto, precisa daquilo. A linguagem de dizer, o outro precisa do meu abraço, da minha saudação, da minha simpatia, do meu amor, da minha compaixão, da minha ternura. O outro precisa de ajuda, eu vou ao encontro dele. É o que a segunda leitura nos dizia, não é? Há diversos ministérios, mas é o mesmo Espírito que a todos concede a graça. Então, não seja egoísta. Saiba partilhar, saiba ajudar, seja verdadeiramente honesto e compreensivo, parta ao encontro dos outros e seja, de fato, Jesus que vai ao encontro dos outros. A unção que Jesus faz, promete ao Espírito Santo, acontece aos discípulos, aos apóstolos, acontece hoje. Portanto, hoje é o tempo, é o dia da igreja. Hoje começa o tempo seu. Se com a Páscoa Jesus Cristo foi confirmando a obra da salvação, com a subida dele ao céu coroou a obra da salvação, agora cabe a nós dar continuidade a esta missão. Amanhã já começamos o tempo comum. O tempo comum significa o tempo verde. Nós vamos passar a usar o paramento verde. Toda a plantação que Jesus Cristo fez, agora começa o tempo nosso. O tempo da primavera. O tempo em que toda a natureza se enche de verde, para que cada um de vocês seja este verde. Então Jesus enviou o Espírito Santo. E Ele espera que cada um de nós comece, quando chegar à altura de florir, comece a florir. Sabe o que as plantas provocam em cada um de nós, não é? Quando você olha para a planta, o que vem na sua cabeça? Admiração, a beleza. Dar graças a Deus, que linda flor. É necessário que toda pessoa que olhar para você diga, que linda pessoa. Que maravilha essa pessoa é. Essa pessoa é uma graça, é uma bênção. Será que você consegue? Claro que você consegue. Porque o Espírito Santo está aqui para lhe fortalecer, para lhe capacitar, a fim de que você seja essa beleza, essa admiração. Que você seja um Cristo que é admirado, adorado pelo seu irmão, pela sua irmã. Todavia, só será possível se você dizer, Espírito Santo, que desce como fogo, vem, que desce como fogo, vem. Como você desceu sobre os discípulos reunidos com Maria no cenáculo, vem também descer sobre mim, para que eu seja aquilo que Jesus Cristo quis, ao morrer por mim, ao me salvar. Para me salvar, ressuscitando dos mortos, garante para todos e para cada um a salvação inteira.